porque se hoje eu estou aqui de pé, andando e viva, foi devido à misericórdia do Senhor. E agradecer, eu não sei se tem algum irmão aqui que foi na minha casa, mas o pastor Carlos e a irmã Silva, ela é minha irmã, né? Fizeram uma campanha de 7 semanas, 3 na minha casa e 4 no monte. E ali o Senhor começou a operar um milagre na minha vida. Eu vou contar o que Deus tem feito, e Ele ainda continua a fazer. Aleluia. Não só na minha vida, mas de toda a minha família. Aleluia. Eu vou ler porque, por causa de eu ter ficado entubada, eu fiquei um pouco com perda de memória. Tudo começou no ano de 2023. Eu passei todo o ano com dores insuportáveis nas costelas. Fui muitas vezes à UPA, fazia raio-x e não tinha nada. Mas a sensação que eu tinha é de que a minha costela estava quebrada ou deslocada. E todo esse ano foi assim. Em outubro de 2023, um médico me diagnosticou com costocondrite, uma inflamação nas costelas. Me passou uma injeção durante 3 dias de um corticoide muito forte e as dores cessaram por 20 dias. Quando foi no fim do ano, eu sofro de asma também. No fim do ano, eu já comecei a ter uma crise de asma, que durou Natal, Ano Novo, chegou janeiro, eu continuava assim. Fui à clínica da família, passaram corticoide 5 dias. Não melhorei. Aí fui à UPA. Cheguei na UPA, ainda era época assim do fim do Covid, o médico nem chegou perto de mim. Eu sentei numa cadeira afastada, ele não passou exame de sangue nem raio-x. E me disse, você está com pneumonia, vai tomar antibiótico 5 dias. Tomei 3 dias. Quando chegou o domingo, depois do almoço, eu senti uma dor muito forte no meio do peito, né? Eu achei que era infarto. Falei para o meu marido, me leva na UPA que eu acho que vou infartar. Chegando lá, por conta da minha idade e do histórico de pressão alta, e meu pai já tinha morrido de derrame cerebral, a médica suspeitou de infarto. Seguiu todo o protocolo para infarto. Fiz raio-x, fiz eletrocardiograma, exame de sangue e tomei 4 comprimidos beta-bloqueadores, que é para, acho que é para afinar o sangue. Quando a médica voltou, estava muito nervosa. Ela disse assim, você teve sangramento? Eu disse, não, doutora. Mas eu já tinha perguntado a você se você teve sangramento. Eu disse, não tive, doutora. Você vai internar. Eu falei, eu infartei? Eu vou infartar? Não. Você está com as plaquetas muito baixas, 30 mil. E as nossas plaquetas, o mínimo que pode ficar é 150 mil. Ela disse que eu podia estar tendo hemorragias severas. Internei. Faltando 4 dias para ter alta, eu comecei a sentir dor na coluna. No primeiro dia, me sentei e não consegui ficar deitada. Me debrucei assim, ó, por cima da mesa de refeição, porque eu não conseguia manter o meu corpo em pé. Chamei o médico, examinou minha coluna, eu tinha uma corcunda já, e ele disse, você tem uma cifose muito acentuada. Passou uma injeção, a dor passou. No outro dia, a mesma dor, injeção, no terceiro dia também. No 4º dia, domingo, eu tive alta, fui andando para casa, com um pouco de dificuldade, sem dor. Aí subi, né, onde eu moro, são 2 escadas bem difíceis, eu subi e fiquei em casa. Na quarta-feira eu desci para comemorar o aniversário do meu neto. Então, naquele dia eu já estava andando de bengala. Fui à clínica da família, o médico mandou eu marcar uma consulta. Voltei para casa com a consulta marcada, para 2 meses. Quando foi na outra semana, eu já estava de cadeira de rodas. Quando cheguei lá, até o agente de saúde, que já me conhecia, porque eu cuidava da minha mãe, ficou assustado. Aí o médico me mandou entrar, porque eu estava de cadeira de rodas. Até o médico se assustou. Eu já comecei a falar com dificuldade, porque minha boca fica muito seca e cola, eu não consigo falar direito. Aí ele passou tomografias. Fiz 2 tomografias, o resultado deu uma massa mole na minha lombar e uma coisa chamada área lítica, que é um buraco no osso. Então já tinha uma massa mole, sugestiva de câncer, e um buraco na minha vértebra. Aí ele disse assim, Sandra, isso é câncer, e quando dá na coluna é secundário.
vamos ter que fazer mais exames. Durante 6 meses, eu fiz tudo que era tipo de exame que podia ser feito pela clínica da família. E ele não achou nada, nenhum câncer. Aí ele disse assim, olha, eu não achei nada, e isso eu sofrendo, muitas dores. Eu já não me deitava mais, eu passava a noite em pé, acordada, cochilando. Eu para ir ao banheiro, eu já não ia mais, eu fazia minhas necessidades em pé, em potinhos específicos. Meu filho segurava o potinho para eu conseguir fazer minhas necessidades, me limpava. Eu só tomava um banho por semana, porque eu não tinha condições de sair da cama para o banheiro. E nos outros dias eu fazia só higiene básica. E as noites acordada por tanta dor, muitas idas ainda para a emergência, né? Aí eu fui para a clínica de doenças raras. Chegando lá, contei todo o histórico, a médica disse que era suspeita de mieloma múltiplo, um tipo de câncer na medula, incurável. Incurável para a ciência, não para o nosso Deus. E eu falei, tá bom, doutora. Ela falou, não fique nervosa, é uma suspeita. Você vai internar e nós vamos fazer exames e descobrir o que você tem. 2 semanas depois, ligaram para minha casa, eu atendi, era a própria médica, ela disse, venha para o hospital, você vai internar hoje. Falei, posso ir amanhã? Ela disse, não. Se você não vier hoje, perde a vaga. Eu falei, tá bom, eu vou. Até que horas eu posso chegar? 5 horas. Eu disse para ela, me espere que eu chego aí até 5 horas. Quando eu cheguei, a médica já estava saindo. Aí ela disse assim, já informei as enfermeiras e elas vão cuidar muito bem de você. Aí eu me internei, eu estava andando. Depois de alguns dias eu já não andava mais também. Muita dificuldade. Aí eu fiz vários exames de sangue, de imagem, de tudo. Com 2 semanas depois, eu fiz uma biópsia. Eles introduziram na minha lombar, aqui no quadril, uma injeção de quase 20 centímetros. Deram anestesia, mas osso não pega anestesia. Foi muita dor, eles fizeram para retirar sangue e fragmento de osso. Aí colheram, né, para biópsia. 2 dias depois eu recebi o diagnóstico, mieloma múltiplo. Aí o médico veio me explicar o que realmente era, como seria o tratamento. Eu disse para ele, estou com muito medo, mas eu vou fazer o tratamento. E aí eu comecei a fazer o tratamento, depois de 3 meses já não sentia mais dor e já conseguia andar um pouco melhor. Eu vou voltar um pouco nesse testemunho, porque eu esqueci de falar algumas coisas. Antes de eu saber que era câncer, que eu já estava com as dores nas costelas, uma das minhas irmãs, a outra minha irmã, ela teve uma revelação comigo. E o Senhor disse para ela, vai lá e compra. Ela disse que chegou na minha casa e viu vários cestinhos de frutos no chão. E ela disse o seguinte, Sandra, os frutos estavam todos mofados. Esses frutos representam a obra que você fez para o Senhor. E você não está fazendo mais. Orou por mim e foi. Alguns dias depois ela voltou lá e disse, o Senhor manda te dizer que você vai passar um estreito com ele. E disse para eu não pedir misericórdia. Aí ela disse, eu não sei orar. E o Senhor disse, peça a minha graça para que ela passe por isso. Ela começou a orar. No dicionário de Deus, nesse momento, não existia a palavra misericórdia pela Sandra. Deus expôs misericórdia do dicionário dele. E depois de alguns dias, veio uma amiga minha lá, eram 2 amigas. Uma delas teve um sonho que chegava na minha casa. Tinha 2 pessoas dormindo no quarto do meu filho, na cama, com pés e mãos amarrados. Representava eu e meu filho. Ela disse, Sandra, você precisa caminhar para fazer a obra de Deus. Eu dava aula em casa nesse período até 8 horas da noite. E comecei a ir às segundas-feiras no culto de libertação. Fui 3 semanas, depois eu não pude mais devido ao cansaço. E aí tudo começou a acontecer. Aí chegou esse período, né, antes do diagnóstico, a Silvia e o Carlos com alguns irmãos estiveram na minha casa. Eu estava indo nas cadeiras de rodas e eles oraram. E sempre diziam para mim, irmã, levanta, você precisa andar, sai da cadeira. Aí um disse para a Silvia um dia, Silvia, você falou para os irmãos que eu não consigo andar?
Ela falou, eu disse, eles sabem. Eu falei, eu já estou me sentindo constrangida, envergonhada, porque eu não consigo andar, eu estou ficando chateada, porque toda semana eles falam para eu andar. E aí os irmãos tiveram visão, revelação. Parece que teve uma irmã que teve uma visão, que via uma luz. E ela disse que essa luz, eu acho que, ela falou assim, Deus vai revelar para os médicos o que você tem. E um pastor, que não congrega mais aqui, ele disse o seguinte, irmã, levanta e anda em nome de Jesus. E aí passaram-se alguns dias, eu estava deitada na cama e ouvi a voz do irmão no meu ouvido nitidamente. Levanta e anda em nome de Jesus. Aí eu pensei e falei, vou sentar e tentar andar. Eu tinha força e movimento nas pernas, mas eu não conseguia ficar em pé e nem andar sozinha. Meu filho tinha que me levantar, tinha que me aceitar, tinha que me colocar deitada. Aí eu sentei, me arrastei, né, até a ponta da cama e falei, Senhor, eu vou levantar e vou tentar andar. Aí eu me segurei na cama assim, com as duas mãos, levantei e comecei a andar. Para a honra e glória do nome do Senhor, nunca mais eu parei de andar. Estou andando até hoje. A minha coluna colapsou devido ao câncer que atingiu a minha coluna, vários buracos, né, nas costelas e na coluna, e eu perdi 12 centímetros de altura. Eu já era pequena, tinha 1,52, agora eu tenho 1,40. E eu uso também um colete com haste de metal para sustentar a coluna. Eu tenho que colocar ele quando eu acordo até a hora de dormir, para fazer qualquer coisa. Até mesmo para levantar e ir ao banheiro. Mas o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. Ele continua operando milagres e maravilhas. O Deus que ressuscita mortos tem poder para destruir qualquer mal e qualquer enfermidade contra a nossa vida. Eu vou ler aqui, que eu não falei nenhuma das referências, mas está aqui. Eu tentei falar sem ler. Eu vou ler algumas passagens bíblicas. Só um momento que eu vou achar. Aleluia. Confie em Deus. Seu exame pode dar negativo ou alguma coisa mais simples, ou pode dar algum resultado inesperado. Mas Ele tem todo o poder para te sustentar e curar. O câncer não é uma sentença. A Bíblia diz em Jó 14:5 que os nossos dias estão contados. E diz também em Ezequiel que ele orou e Deus acrescentou mais 15 anos à sua existência. O câncer é uma doença terrível, destrói nossa vida, nossa estabilidade financeira e emocional. Tive princípios de depressão, pânico, vontade de morrer, além da própria doença, as dores insuportáveis e inconstantes eram muito difíceis. 2 vezes falei para o Senhor, ou o Senhor me cura ou me leva. Meu filho disse, mãe, cala a boca, você não sabe o que está falando. Um dia eu cheguei na janela e tive vontade de pular para dar um fim a todo o sofrimento e luta que minha família estava passando. Principalmente o meu filho, pois o pai trabalhava em Petrópolis a semana toda, a irmã mais velha era casada com um filho e um marido para cuidar. Porém, todos os dias os meus filhos estavam incansavelmente no hospital. Eu fui entubada, esqueci de falar isso, eu fui entubada por causa da influenza. Como eu tenho asma, quando foi o primeiro dia da quimioterapia, eu estava muito mal. Então eu fui internada e os médicos falaram que iam me entubar. Aí eu fiquei lá. Então durante 3 semanas eles estavam no hospital no horário de visita para orar e cantar por mim, para mim. Embora eu não pudesse vê-los ou ouvi-los. Precisei mudar a medicação da asma devido à gripe, né? Que a minha asma evoluiu para uma forma mais grave. Na época, o remédio custava quase R$470. Eu parei de dar aula, meu marido estava desempregado e meu filho também não trabalhava. A minha despesa mensal, contando o básico da alimentação, transporte e remédios, era R$4.000.
e nós não tínhamos dinheiro nenhum. Mas o Senhor enviou do céu a providência. Todos os meses as nossas dívidas eram quitadas, não ficava nada sem pagar. Quando eu precisei comprar esse remédio, o médico perguntou assim: você tem condições? Eu disse não, mas eu vou pedir ajuda para comprar. Aí um dos meus primos fez uma vaquinha e arrecadou dinheiro para 4 meses do tratamento. 2 irmãs da igreja onde eu congrego doaram R$1.300. Um irmão pagou minha ressonância em máquina aberta porque tenho claustrofobia. Aleluia. Minha sobrinha pagou o colete. Minha família e outros amigos e irmãos também ajudaram. Deixa eu pular aqui que está repetido. Eu estou tendo também a apneia do sono. Quando eu durmo, eu paro de respirar e a saturação cai. E nesse período, meu filho também ficava acordado. Ele me chamava, media a saturação, me chamava para eu acordar. E eu acordava muitas vezes durante a noite. Um dia, eu já estava em casa, já fazia o tratamento, mas eu estava muito corcunda. Minha coluna ficou assim, ó, eu tinha um ovo aqui nas costas. E um dia, de madrugada, eu estava com insônia. E eu procurei um vídeo de oração e intercessão por cura e libertação. Encontrei uma irmã, fiquei orando junto com ela por 1 hora mais ou menos de dormir. De manhã, quando eu acordei, levantei para ir ao banheiro, meu filho estava sentado no computador. Eu passei e falei para ele assim: olha para minha coluna, ela está retinha. Só que eu não tinha olhado no espelho. E o meu filho olhou para mim e falou assim: mãe, é verdade, sua coluna está retinha. Eu falei: não acredito. Aí eu fui para o espelho e, para a honra e glória do Senhor, aquilo que era necessário, uma cirurgia de coluna, o Senhor colocou minha coluna praticamente 100% reta. Quando eu estava ainda com depressão, bem no começo, eu disse uma coisa para o meu marido: não se espante e se escandalize. Eu disse para ele: se você quiser, eu te dou liberdade para se separar de mim. Eu não conseguia mais fazer comida, eu não conseguia cuidar da casa, não podia trabalhar para ajudar nas despesas. E eu achava que naquele momento eu estava sendo uma pedra de tropeço para ele. E ele disse: não, eu não vou me separar de você, porque eu te amo e vou continuar com você até o fim. E graças a Deus ele está comigo. E aquela depressão e tristeza que eu tinha não era nem tanto pelo câncer, porque eu sei que eu só morreria se Deus quisesse. Mas quando eu me olhava no espelho, eu me achava horrível, de tão deformada que eu fiquei. Mas o Senhor colocou minha coluna no lugar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nesse momento eu já não orava mais, eu não lia a palavra de Deus, não ia à casa do Senhor. Eu estava muito fraca espiritualmente, eu não tinha mais fé. Mas não era fé no Senhor, eu nunca perdi a fé no Senhor. Mas eu não tinha fé que o Senhor pudesse fazer algo por mim devido às minhas falhas naquele momento. Mas Deus sabe apertar os nossos parafusos. Ele foi filho de José, que era carpinteiro. Então, provavelmente, Jesus aprendeu, a ser carpinteiro. E eu digo que ele sabe apertar os parafusos, e colocar tudo no lugar. Ele apertou os meus muito bem. E teve misericórdia de mim, apesar de dizer que não era para ninguém pedir misericórdia. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Mateus 21 diz, não, esse versículo anterior. Aí, Mateus 17:20 diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele há de passar. Deus é poderoso para fazer em sua vida tudo infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3, 20 e 21. A fé do tamanho do grão de mostarda que nós devemos ter
Não sei se os irmãos conhecem um grão de mostarda. Ele é muito pequenininho, do tamanho da cabeça de um alfinete, né, que parece um preguinho. E se nós tivermos uma fé bem pequenininha assim, nós também temos condições de dizer aos montes da nossa vida, aos nossos problemas, passe daqui para lá, e ele há de passar. Porque muitas das vezes nós temos até muita fé, e nós oramos a Deus por tudo na nossa vida, mas nós precisamos de fazer a nossa parte. E nós temos que dizer, saia da minha vida em nome de Jesus. E se nós crermos, todo mal será destruído pelo poder do nome de Jesus. Creia nisso. Marcos 4, 35 ao 41 diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia... Um momentinho que eu me perdi. Aleluia, Deus. Deus de poder e bom. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o mar, e repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temorosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades chegam para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. No casamento, entre pais e filhos, na vida emocional, psicológica, espiritual, financeira, na área da saúde. Chegou para mim e minha família. Não havia preparado o barco. Jesus estava conosco, mas nós estávamos distantes dele. O mar se agitou, o vento soprou de um lado para o outro. A água começou a encher o barco. Ele balançou para lá e para cá. O terror tomou conta dos discípulos, como também muitas das vezes toma conta de nós. Nós somos falhos e imperfeitos e queremos muitas vezes fugir. Jesus nos entende, sabe que somos pó. Assim como ele, perfeito, Filho de Deus, quando ia passar pela cruz, disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós também temos o direito de pedir que o Senhor nos livre de todo o mal e que nós não venhamos a passar por muitas coisas, mas contudo, na nossa vida, tudo tem que ser conforme a vontade dele. A fornalha estava aquecida muito mais, mas eu saí dela sem nenhum cheiro de fumaça. Os discípulos estavam desesperados, correndo de um lado para o outro, jogando água para fora. E Jesus, onde estava? Dormia tranquilamente. Os discípulos começaram a gritar, Jesus, Jesus, Jesus! Ele, calmamente, sem entender o que estava acontecendo, perguntou, por que estão tão aflitos? Os discípulos responderam, Mestre, vamos morrer, não se importa? Jesus responde, por que vocês estão com tanto medo, homem de pequena fé? Levantou-se e repreendeu o vento e o mar. E eles, surpresos, disseram, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o nome mais poderoso que existe. Ele tem poder para repreender toda a tempestade de sua vida. Então somente creia. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6.
Quando eu estava internada e meus filhos iam me visitar, os médicos não davam nenhuma expectativa de vida para mim. Diziam para eles: o caso dela é grave, ela continua do mesmo jeito, ela não piora, mas também não melhora. Se ela acordar, ela terá sequelas permanentes, vai ficar em cima de uma cama vegetando. Mas, para a honra e glória do Senhor, quando eles tiraram a intubação no primeiro dia, eu não conseguia falar ainda, porque eu recebi aquela traqueostomia. E eu pedi para escrever. As primeiras palavras que eu escrevi, eu repetia 3 vezes a consoante. Se eu escrevesse assim, martelo, eu colocava mar, 3T e completava a palavra. No segundo dia, eu já não fazia mais isso. E no terceiro dia, eu já estava escrevendo perfeitamente bem e também retinho numa folha sem linhas. E o médico, um deles, que era o que menos acreditava que eu pudesse viver, quando ele olhou para mim, ele não acreditava. Ele pensava: mas o que aconteceu? Era para ela estar vegetando em cima de uma cama. Mas eu não fiquei vegetando, eu não fiquei inconsciente, eu não fiquei paralítica, porque Jesus tem o poder para operar qualquer milagre e para curar qualquer doença. Se nós crermos e orarmos pelas pessoas, se nós crermos e orarmos por nós mesmos e acreditarmos, o Senhor fará o milagre na nossa vida. Muitas vezes não será exatamente como nós queremos, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas tudo que Ele faz é perfeito e Ele sempre fará o melhor por cada um de nós. Amém.